Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Hoje nós vamos começar uma série de resolução de questões avançadas da prova do Instituto Rio Branco, da prova CESP UNB, né? A prova do Instituto Rio Branco, ela é de estudos avançados. Eu vou pegar como exemplo o ano de 2018, porém eu só vou resolver as questões de história do Brasil e de história geral. Como são questões muito complexas, eu vou dividir o vídeo em várias partes. Então não vou resolver tudo num vídeo só, senão vai demorar bastante e o vídeo vai se prolongar de maneira indevida. As provas da CESP, do Instituto Rio Branco, no caso, elas são resolvidas de maneira diferente do que de outras provas, como a SPSEC que eu resolvi há alguns meses atrás. A prova da CESP, ela apresenta-se a questão com o enunciado, e aí tem 4 itens, e o candidato ele deve julgar se esse item é certo ou errado. Não tem como fazer o confronto itens com enunciado, certo? Então você precisa saber a questão, você precisa saber se o item ele está realmente correto. Na dúvida, se você realmente não sabe, deixe em branco, porque o erro ele vai diminuir o ponto, certo? Então, se você deixa em branco, ele zera. Como que você faz essas questões? Como que você resolve essas questões? Tem o enunciado, que ele contextualiza apenas, e aí você vai julgar se os itens abaixo estão corretos ou incorretos. Eu sugiro que o candidato ele faça o seguinte: ele sempre parte do princípio que o item está correto, então você tem que achar o erro, certo? Então, partindo desse princípio, nós vamos resolver a questão 44 da prova do Instituto Rio Branco de História do Brasil do ano de 2018. E a questão 44, ela vai falar do Brasil colônia, e ela vai dizer o seguinte: tendo em vista que, como colônia de Portugal, o Brasil fazia parte do mercantilismo da Idade Moderna, que tinha no sistema colonial um dos fatores fundamentais do processo de acumulação primitiva da Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII, julgue C para certo, E para errado, os itens a seguir acerca das características básicas da produção brasileira no período colonial. Então, o item 1 vai dizer o seguinte: exercida sob o modelo de latifúndio autossuficiente, a produção gerava excedentes que propiciavam um vigoroso comércio entre as capitanias. Esse item ele está errado, então você tem que colocar um E. Primeiro, onde que está o erro? Realmente era exercido sob o modelo de latifúndio, certo? Mas esses latifúndios não, eles eram autossuficientes até certo ponto, certo? Quando você lê aquele livro do Caio Prado Júnior, que é Formação do Brasil Contemporâneo, há uma linha que trabalha com o conceito de fazenda, certo? Em que o fazendeiro, o senhor de engenho, ele só saía dos seus domínios para comprar pólvora, certo? Só para comprar pólvora, do nível de autossuficiência que ele tinha. Mas onde que a questão ela faz com que fique errado? Quando ela diz que a produção gerava excedentes que propiciavam um vigoroso comércio entre as capitanias. O comércio entre as capitanias, eu não vou dizer que era inexistente, eles eram bem limitados, era praticamente inexistente o comércio entre as capitanias, por vários fatores. Muitos de vocês sabem que as capitanias hereditárias no Brasil, das 13 capitanias, se não me engano, somente as de São Vicente e Pernambuco prosperaram. E essas capitanias, elas tinham a seguinte função: de produzir açúcar, certo? Para a exportação para a metrópole. Ou seja, no Pacto Colonial português, a colônia ela só tinha autorização para produzir produtos, certo? Que a colônia, que a metrópole não conseguia produzir
por conta do clima. No caso, era o açúcar. Então, ela era gerada pela monocultura. Então, por conta disso, não tinha excedentes. Como que você vai gerar excedente se a produção ela era destinada a Portugal? Certo? Então, não era excedentes, era para você produzir o açúcar, certo? Ali, da maneira mais primitiva possível, porque ele ia se transformar numa manufatura na metrópole, certo? Na maioria das vezes, ele se transformava em manufatura na Inglaterra. Mas então, essa alternativa ela está errada, certo? A alternativa 1, item 1 está errada. O item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, ó, prevalecia a monocultura agroexportadora. Correto, até aqui correto. Principalmente de açúcar. Correto também. Com o predomínio do latifúndio da terra e do trabalho escravo indígena e africano generalizado. Essa alternativa ela está correta. Se você for analisar a literatura, né, sobre o assunto, você pode ler o livro do Caio Prado Júnior, que eu já falei, Formação Econômica do Brasil. Tem também o do Celso Furtado, sobre a formação econômica do Brasil e economia colonial do Brasil, ou economia colonial brasileira, não sei se é do Brasil ou brasileira, no caso Celso Furtado. São 2 livros que tratam sobre esse assunto. E também os 2 livros do Leslie Bedell. O Leslie Bedell tem uma coleção de história da América Latina de 10 volumes. Os 2 primeiros falam da América colonial e tem textos lá sobre o Brasil colônia em que você aprende a estrutura, em que você toma contato com a literatura por meio da literatura no tocante à estrutura colonial brasileira daquele período histórico. Então, essa alternativa ela está correta. Tinha prevalência da monocultura agroexportadora, principalmente do açúcar, ou quase que exclusivamente do açúcar, com o predomínio do latifúndio da terra e do trabalho escravo com indígenas e africanos, generalizado primeiramente com os indígenas, depois maiormente com os africanos, devido à proibição da escravização indígena. Né? Havia proibição da escravização do indígena, mas ela ocorria, certo, em algumas partes do território brasileiro. Não tinha como você ter, do território colonial brasileiro, não tinha como você ter uma fiscalização naquele período histórico. O item 3 vai dizer o seguinte, ó, no período em apreço, que é no período que ele está falando, Brasil colônia, né, em que predominava policultura de produtos, aqui você já acha o erro. Ó. Se era uma monocultura agroexportadora, não havia uma policultura de produtos. Então, é isso que está invalidando a questão. Havia produção aurífera mineira voltada para a metrópole? Havia, mas não havia as indústrias básicas, como a metalurgia, que empregava uma pequena parcela de trabalhadores livres. Então, aonde que aqui está que a questão ela está sendo colocada como errada? Ela está aqui, ó, quando fala em que predominava a policultura de produtos. Então, esse período aqui, entre essas 2 vírgulas, né? Deixa eu colocar aqui. Esse período entre essas 2 vírgulas que está invalidando o item 3. Portanto, o item 3 está errado. Vamos ao item 4. A posse da terra era concedida exclusivamente a proprietários de pequeno e médio porte. Predominava o trabalho escravo e a produção manufatureira livre destinava seus produtos à venda por comerciantes portugueses na Europa. Se caso nós estivéssemos falando da colonização norte-americana na parte norte, esse item estaria correto. Mas nós estamos tratando, né, da colonização portuguesa no Brasil. Então, quando você fala de que a terra era concedida exclusivamente para proprietários de pequeno e médio porte, ela está errada, porque era concedida para proprietários de grande e médio porte, exclusivamente ou preferencialmente. Está certo que predominava o trabalho escravo, mas não predominava a produção manufatureira livre. Era proibido, foi proibido durante muito tempo no Brasil você realizar trabalhos de produção manufatureira. Era inclusive punido com pena de morte. Então, tem um outro texto, um outro livro muito bom,
da historiadora Laima Mesgraves. Ela escreveu um texto chamado História do Brasil Colônia. Esse livro, um pequeno livro, ele tem um valor mais acessível do que esses outros que eu acabei de falar. Bom, vamos à questão 45 agora. Questão 44 já está resolvida. A 1 está errada, a 2 está certa, a 3 está errada e a 4 está errada. Portanto, vamos agora à questão 45. Questão 45 vai dizer o seguinte: a principal autoridade em todos os domínios coloniais portugueses era o rei, que na administração desses domínios contava com o auxílio do Conselho Ultramarino e da Mesa de Consciência e Ordens, tendo em vista que, apesar do auxílio dessas instituições, a organização administrativa do Brasil colonial funcionava de modo precário. Atente-se a esse termo, funcionava de modo precário. Deixa até eu pôr aqui de amarelo. Funcionava de modo precário. Julgue correto ou errado, certo ou errado, os seguintes itens relativos às causas dessa precariedade. Ele está pedindo o seguinte, o que aqui embaixo fala das causas dessa precariedade, certo? Porque a organização administrativa do Brasil colonial funcionava de modo precário. E o item 1 vai dizer o seguinte, ó, as distâncias, a consequente lentidão das comunicações e a falta de aparato humano burocrático dificultava o controle da população e a observância restrita das leis. Essa alternativa ela está certa, porque realmente você tinha a distância, certo? Um mar de distância entre Portugal e a sua colônia aqui na América. Naquele momento, 30 quilômetros era muita coisa. Se você fosse caminhar, você teria que caminhar a pé, às vezes um terreno íngreme, ou seja, você não conhecia as rotas, então você não tinha toda a aparelhagem logística que nós temos hoje. Às vezes uma carta para sair daqui, do Rio, daqui que eu falo de Salvador, para chegar a Lisboa, ela poderia demorar até 2 anos, dependendo de que se ela não fosse tão urgente. Então, eram muito difíceis as condições de logística nesse período. E isso dificultou bastante para que a organização administrativa do Brasil colonial funcionasse de modo minimamente correto, certo? Ou não precário. Ela funcionava de modo precário. Então, esse item está certo. Vamos ao item 2. O item 2 vai dizer o seguinte: embora fosse consensual e geograficamente constatável, a unidade territorial brasileira aparecia oficialmente visível apenas nos títulos de vice-rei e do príncipe do Brasil. Essa alternativa ela está correta, ela está certa. Por que ela está certa? A literatura sobre o tema do Brasil colonial, ela diz o seguinte: foram divididas em capitanias hereditárias, certo? Portugal dividiu em capitanias hereditárias, mas apenas 2 delas prosperaram, a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. As demais tinham extremamente dificuldade de prosperar por conta de que era muito caro, você não tinha condições, Portugal não tinha condições de ele, com o seu erário público, com os seus recursos administrativos, colonizar o Brasil. Não tinha dinheiro e não tinha contingente de população para fazer isso. Era um território extremamente imenso. Se você for comparar o território de Portugal com o território brasileiro na época, eu estou falando do Brasil de Tordesilhas, não do Brasil pós-Tratado de Madrid, que vai ser maior ainda. Mesmo o Brasil regido pelo Tratado de Tordesilhas, já era uma dimensão considerável, tendo em vista as dimensões de Portugal e os recursos que Portugal tinha. Então, essa alternativa ela está correta, certo? Você tinha uma unidade territorial artificial. Muitos desses vice-reis ou desses capitães gerais nunca puseram os pés no Brasil, certo? Então, a alternativa 2, ela está certa.
A alternativa 3 vai dizer o seguinte, ó, o processo administrativo era excessivamente centralizado. Todas as decisões de maior ou média envergadura administrativa passavam pelo crivo de Portugal. De tudo se queria saber em Lisboa e por tudo se interessava o Conselho Ultramarino da Corte. Essa alternativa ela está correta, mas tomem muito cuidado, porque ela tem uma pegadinha aqui. A alternativa ela está dizendo que Portugal centralizava o processo administrativo, certo? As decisões de maior e média envergadura passavam realmente, e de tudo queria saber Lisboa e por tudo se interessava o Conselho Ultramarino da Corte. A questão não está falando que Portugal conseguia isso, certo? Se a questão tivesse falando que Portugal conseguia tudo isso, essa questão estaria errada, mas ela está correta, ela está certa, porque esse era o propósito de Portugal, certo? E se você tinha uma burocracia estabelecida para isso, você não tinha uma burocracia capaz de pôr isso em prática. Até aí, tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas realmente existia um processo administrativo centralizado, as decisões de maior e média envergadura, elas passavam pelo crivo de Portugal, inclusive a decisão de extinguir as capitanias hereditárias passou, se for uma decisão da metrópole, e eles queriam saber de tudo em Lisboa que se passava na colônia, inclusive tinha o Conselho Ultramarino e a Corte para buscar informações sobre isso, certo? Portanto, a alternativa 3, o item 3, está correto. Vamos ao item 4 agora. O item 4 vai dizer o seguinte, ó, a coroa portuguesa, do início ao fim da colonização, procurou manter o controle total sobre o empreendimento colonial, motivo pelo qual resistiu às investidas da iniciativa privada ou particular, no sentido de assumir papel exclusivo na exploração econômica da colônia. Tomem cuidado com esse item também. Esse item está errado. Aonde que está o erro? Aonde eu grifei aqui. O erro está onde eu grifei. A coroa portuguesa, do início ao fim da colonização, procurou manter o controle total sobre o empreendimento colonial. Ela procurou sim manter esse controle total. Na maioria das vezes ela não conseguia, mas ela não resistiu às investidas da iniciativa privada. Ela teve que se submeter a um consórcio da iniciativa privada, tanto é que as capitanias hereditárias eram uma parceria ali público-privada, eu estou colocando em termos exagerados, tá? Mas entende para o contexto da época. Era uma parceria com a iniciativa privada, tanto é que eram os nobres portugueses que viraram capitães gerais aqui no Brasil, certo? Então, eles não resistiram a essa investida, eles precisaram dessa investida. Tanto é que é importante sinalizar que a coroa portuguesa, ela vivia numa situação fiscal muito difícil. Se tinha uma corte extremamente cara, tá bom? Essa herança do Brasil de você ter um governo inchado, não inchado na questão dos serviços públicos eficientes, mas inchado no tocante a enormes cargos públicos para você atender alianças políticas, seja regionais ou nacionais, ela é uma herança dessa época. Então, Portugal tinha um aparelho de corte, né? O aparelho do Estado era a corte naquela época, extremamente dispendioso, extremamente caro. Então, ele precisava manter parcerias com a iniciativa privada ou particular para conseguir pôr em andamento o empreendimento colonial aqui no Brasil. Portanto, essa alternativa, ela está errada. Você pode pôr um E ali. Ela está errada, essa alternativa, e é esse período aqui que invalida a questão. Vamos à questão 46 agora. Questão 46, ainda sobre a questão colonial brasileira.
Já está falando agora mais do período da passagem de Dom João VI aqui no Brasil. E a questão 46 vai dizer o seguinte: ó, em novembro de 1807, temendo ser aprisionado pelas tropas de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, deixou Lisboa acompanhado de sua família e de boa parte da nobreza da corte em direção ao Brasil, onde se estabeleceu até 1821, ano em que regressou à metrópole já como rei. Com relação às diversas consequências que há para a colônia da permanência de Dom João VI no Brasil, julgue certo ou errado os itens seguintes. O que a questão está falando? Contextualizando, na verdade. Que essa prova as questões apenas contextualizam. Ela está dizendo o seguinte: ó, com relação a diversas consequências para a colônia da permanência de Dom João VI no Brasil, julgue certo ou errado os itens a seguir. O item 1 vai dizer o seguinte: ó, em 1808 ocorreu a fundação da Escola Médico-Cirúrgica na Bahia, bem como a fundação da Academia Real Militar e da Academia Real da Marinha no Rio de Janeiro. Essa alternativa ela está correta, ela está correta. O Dom João VI, quando ele chega no Brasil, ele transfere a corte, eleva o Brasil ao patamar de Reino Unido a Portugal, e ele realmente estabelece uma corte aqui. Tanto é que ele cria várias instituições para tornar o Brasil adequado para ser a sede da corte, para ser a sede do reino. Então, dentre essas medidas que ele tomou, ele fundou várias escolas, certo? Escolas médico-cirúrgicas. Não estou falando de universidades, hein, pessoal? Universidades é só no século XX, no Brasil, tá? Mas montou a Escola Médico-Cirúrgica na Bahia, a Academia Real Militar e a Academia Real da Marinha no Rio de Janeiro. E outras instituições também, que eu vou sinalizar mais lá embaixo. Portanto, essa alternativa, a questão 1, né, a alternativa 1 da questão 46, ela está correta. A alternativa 2 vai dizer o seguinte: a noção de brasilidade, ou seja, a consciência de ser brasileiro, esteve presente desde cedo na cultura política e na identidade da sociedade brasileira, tendo-se manifestado nas sedições nativistas da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, ambas de cunho emancipacionista e em fins do período colonial, terminando por ser a base da luta pela independência do Brasil. Essa alternativa está errada, ela está totalmente errada. A noção de brasilidade ela vai surgir no pós-independência. Não se tinha aqui na colônia uma consciência de ser brasileiro. A consciência ela era local. Era do Rio de Janeiro, era do Espírito Santo, era de Pernambuco e Bahia. Você tinha muito mais uma noção de realidade local, certo, do que uma noção de brasilidade. Essa noção de brasilidade ela é uma construção do pós-1822, ela é basicamente uma construção do Império. O Dom Pedro II tentou bastante construir essa noção de brasilidade, e isso não tem a ver com as sedições chamadas nativistas da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, muito menos da questão da Revolução Pernambucana de 1817, em que foi realizada, ela não está aqui, né, mas ela foi realizada por conta dos altos gastos da corte que veio para cá e aumentou os impostos dos comerciantes pernambucanos. Então, não havia noção de brasilidade. Então, essa alternativa ela está errada. Vamos à alternativa 3. Elevou-se o status colonial do Brasil em relação a Portugal, com a revogação dos atos que proibiu o estabelecimento de indústrias e manufaturas na América Portuguesa e com a criação de tribunais semelhantes aos sediados em Lisboa. Essa alternativa ela está correta, tome muito cuidado, porque quando você fala da abertura dos portos, a historiografia ela enfatiza bastante que o Brasil ele abriu os portos às nações amigas, maiormente a Inglaterra,
que era a aliada principal da Inglaterra naquele momento histórico de invasões napoleônicas. Até aí tudo bem, mas a historiografia ela esconde um pouco, ou esconde, coloco entre aspas, porque ela enfatiza muito a questão do fim do pacto colonial, ela esconde um pouco o fato de que houve a revogação desses atos que proibiu o estabelecimento de indústrias e manufatura na América Portuguesa. Então, esses atos eles foram proibidos, mas a manufatura e a indústria não se desenvolveu aqui por uma questão de que a manufatura e a indústria inglesa eram muito mais forte, certo? Então, pela lei da concorrência, você não tinha estrutura para desenvolver a indústria e a manufatura, você não tinha incentivo para desenvolver a indústria e a manufatura, ou se tinha, era muito pouco e pontual, certo? E você não tinha como concorrer com os ingleses que estavam a pleno vapor com sua revolução industrial. Então a Inglaterra estava com a bola toda nesse período histórico. E isso daí fez com que o Dom João VI, ao revogar esses atos que proibiam os estabelecimentos de indústria e manufaturas, não tivesse tanto impacto ao ponto da historiografia enfatizar para grande parte dos estudiosos e das pessoas que vão fazer a prova do Instituto Rio Branco possa aprender, certo? Então, essa alternativa ela está correta. Ele elevou o status, sim, do Brasil em relação a Portugal e revogou os atos que proibiam a indústria e a manufatura. O item 4 vai dizer o seguinte: nesse período foram criados o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, com espécies oriundas da Índia, das Ilhas Maurício e da Guiana Francesa, e o Banco do Brasil. Esse item não tem segredo, né? A historiografia ela é muito clara nesse ponto, ela enfatiza bastante que Dom João VI criou o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, ele preparou o Rio de Janeiro para ser a sede do rei português. Ele gostava, segundo dizem os historiadores, Dom João VI gostava de morar no Brasil, era Carlota Joaquina que não gostava, e aí ele criou várias instituições e adequou o Rio de Janeiro para ser a sede da corte. E uma dessas instituições que ele criou, uma dessas estruturas que ele criou, foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com espécies oriundas da Índia, das Ilhas Maurício, da Guiana Francesa e o Banco do Brasil. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Vou resolver somente poucas questões, né, e seguimos aí com os nossos estudos. São questões muito longas, muito complexas. Vamos resolver nas outras partes desse vídeo aí. Muito obrigado, curta, compartilha e se inscreva no nosso canal.